Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo o nosso podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 11º episódio, a gente conversou com a Amanda do BSB e Tainá do Gladiadores de Curitiba. Elas nos contaram um pouquinho da sua história de vida e conversamos bastante sobre a participação da mulher como atleta no rugby em cadeira de rodas. Se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões, pode mandar um e-mail para bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também pelas redes sociais Instagram e Facebook em @bsbquadrugby. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. Contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Lá na rádio, o nosso podcast é transmitido todas as terças-feiras, às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente tem aqui a presença de duas atletas aí do rugby brasileiro e que representam muito bem o esporte a nível nacional. E aí eu queria que você se apresentasse aí. Tininha, pode começar. Bom, meu nome é Tainá, mas a maioria das pessoas me conhece como Tininha, né? Eu sou integrante do Gladiadores, que é o time aqui do Paraná. E eu acho que é isso. Isso aí, Tininha. A Tininha, a gente pode dizer que ela é a mulher em atividade assim, há mais tempo, né, Tininha? No rugby. Tinha antes, né, Zé? Tinha algumas antes, mas acabaram saindo por N motivos, né? E eu acho que acabei sendo a mais velha agora. Aham. E a nossa outra participante, ela é daqui de Brasília, do nosso time do BSB Quad. Amanda, se apresenta aí pra gente. Oi, gente, eu sou a Amanda. Eu sou atleta de rugby fazem 4 anos já. E eu tô no time do BSB, que é aqui de Brasília. Uhum. A ideia desse episódio aqui é porque, quem não sabe, o rugby em cadeira de rodas ele é um esporte misto, né? Então, homens e mulheres jogam juntos. E aí, a ideia desse podcast é trazer um pouco dessa visão do lado feminino do jogo, porque acaba que não temos muitas mulheres jogando a nível mundial e no Brasil também. Então, é até uma forma de incentivar para que mais mulheres possam participar do rugby em cadeira de rodas. Mas, Tininha, me conta aí a sua história de vida, assim, porque a gente sempre começa contextualizando um pouco sobre a história de vida dos nossos participantes. Você teve uma doença hereditária, né? Aí conta um pouquinho para a gente como é que é a sua história de vida, o que que aconteceu para você ficar na cadeira de rodas. Então, na verdade, como a minha doença, ela não se manifestou assim quando eu nasci, quem mais sofreu nessa adaptação toda foram meus pais, né? Eles que tiveram que se adaptar à minha doença, porque eu acabei que eu já me entendi. Então, a minha mãe, que quando 3 anos e meio eu comecei a cair muito, então ela achou muito estranho assim o fato de eu cair muito. Fui atrás de médicos para saber o que estava acontecendo e acabou que ele deu o diagnóstico de que eu ia vir para andar, só que gradativamente, assim, eu ia perder os movimentos gradativamente. E foi o que aconteceu, fui perdendo pouco a pouco, mas quando, assim, eu já me entendia, e entendi o que acontecia, eu já não tinha, já não andava, né? E Mas eu me adaptei muito tranquila, assim, porque para mim aquela era a minha realidade. Não tinha uma coisa diferente daquilo. Entendi. No seu caso, não foi um acidente, uma coisa, uma ruptura muito
de uma vez, né? Foi uma coisa que foi acontecendo e que acaba que a sua recordação é mais é só na cadeira de rodas, né, Tininha? Eu tenho poucas, assim, lembranças de andar, assim, porque eu era muito pequenininha, né? Então são só pequenos flashes, assim. O que eu mais me lembro, eu já estava na cadeira mesmo. E o seu irmão acaba que ele teve a mesma doença que você, é isso? Isso, ele teve a mesma doença, só que algumas coisas têm graus diferentes de afetação, né? A gente consegue ver coisas que afetaram mais nele e coisas que afetaram mais em mim, que ele não afetou. A gente tem alguns graus de diferença, mas é a mesma doença. Entendi. Tininha, e como é que foi a sua vida escolar? Você atrasou um pouco a escola por conta disso? Ou você conseguiu seguir os estudos tranquilamente? Como é que foi essa parte aí da sua vida? Ingressar na escola foi um pouco complicado, assim, porque era tudo muito novo, né, para os meus pais. Então eles achavam o meu pai achava inicialmente que não havia necessidade da gente estudar, sabe? Daí minhas irmãs fizeram um esforço para levar a gente para a escola, até pararam um ano de estudo delas para levar a gente para a escola e quando meus pais viram que a gente conseguia na escola normal mesmo, a gente seguiu daí. Mas não tinha não tinha nada de adaptação na escola, então a gente se virava como podia, subia escada, descia da cadeira, subia se arrastando assim mesmo, né, as escadas, porque eles não tinham, não sabiam lidar, assim, sabe, com alguém que tivesse uma limitação física. Então, a sala era no segundo andar, e daí a gente se virava, descia da cadeira, subia, e na hora do recreio descia de novo, depois voltava para a sala. Era sempre uma aventura, assim, mas sempre a gente buscando se adaptar e não buscando, assim, falar com as pessoas para adaptar no lugar para gente. Entendi. E aí você se formou no ensino médio, você tinha quantos anos, Tininha? Quando eu me formei no ensino médio, eu tinha 18 anos, porque por conta da deficiência mesmo, eu atrasei um ano para entrar na escola, né? E daí. Mas eu me formei normal, nunca reprovei um ano, assim. E no ensino médio era mais tranquilo, aí tinha todas as adaptações, mas ela já era uma escola que não precisava subir nada, né? Daí já tinha pessoas para ajudar. Foi mais tranquilo, assim, o ensino médio em si. Foi um processo aí de meio que uma evolução, né? No começo tudo difícil, e aí foi ficando cada vez mais acessível, né, Tininha? E hoje você cursa pedagogia, é isso? Hoje, atualmente, eu curso Direito, porque eu iniciei fazendo pedagogia e eu ganhei uma bolsa de estudos, e daí eu passei para Direito. Ah, legal, Tininha. Aí daqui a pouco a gente vai conversar aí sobre como você conheceu o rugby. Mas aí agora vamos perguntar para Amanda. Amanda, como é que era a sua vida aí que, pelo que eu sei, você acabou ficando cadeirante por conta de um acidente de carro, né? Como é que era a Isso. sua vida antes? E aí, se você puder contar para a gente o que que aconteceu, o que que mudou na sua vida, como é que ficou depois também desse acidente? Então, eu tinha uma vida bem ativa. Eu estava cursando faculdade, eu trabalhava, eu era independente, basicamente. E eu sempre fiz esporte, eu sempre malhei. O meu sonho, né, é passar no concurso para delegado, eu me preparava para prova física. Aí, em novembro de 2015, eu sofri um acidente de carro, foi capotamento, e eu fiquei presa no cinto de segurança, né? E fraturei a cervical na C5 e C6 e fiquei tetraplégica. Aí após isso,
Eu foquei 2 anos da minha vida só para reabilitação. E aí conheci o rugby, o Sara, né? E, e após esses 2 anos eu fui retomando minha vida. Eu voltei para a faculdade, eu já me formei. Hoje eu faço pós-graduação também. E tô no rugby. Ah, e aí agora você vai ser a advogada da associação, né? Eu vou, pode deixar comigo. Ah, legal. Então as duas aí estão na área do direito. E Tininha, Aham. você que você é a que é a mais antiga no rugby, conta pra gente aí como é que você conheceu o rugby em cadeira de rodas aí em Curitiba. Então, eu costumo falar que foi um acaso do bem, né? Uma coisa para mudar totalmente a nossa vida, assim. Porque eu tinha acabado meus estudos no terceiro ano e eu não tinha pretensão alguma, não acreditava que fosse possível alguma coisa assim pro futuro, sabe? Eu achei que já estava tranquilo, até ali já estava bom. Mas daí o meu irmão voltou para a escola, que ele tinha parado de estudar. Por conta de N fatores, ele parou e quando ele voltou fazendo supletivo, o professor dele tinha dado uma matéria de adaptadas e tinha treinado um time de basquete, né, em cadeira de rodas. Daí o professor dele falou pra ele: Olha, cara, você podia fazer basquete, vai, procura um esporte. Não só estuda, sabe? Procura se exercitar, faz bem. Daí, a partir daí, a gente falou com a nossa fisioterapeuta, na época, a Marise, e ela pegou e falou que uma aluna dela tinha o contato de um esporte que tinha acabado de começar no Paraná e que se enquadrava mais no tipo da nossa deficiência. Daí a gente foi atrás, né? Falou com essa aluna dela, entrou em contato com o Marcelo. Na próxima semana da nossa consulta, a gente já estava no ginásio onde aconteciam os treinamentos. Eles fizeram a gente sentar na cadeira, né? Que a princípio é uma coisa muito assustadora, assim. Eu me deu um choque realmente, porque eu tocava cadeira praticamente a vida toda, né? E cheguei lá, eu não conseguia tocar cadeira. Era uma constância de choques, né? Então eu fiquei muito assustada. Falei pro meu irmão, nunca mais eu volto. Isso não é para mim, é um esporte que tem muito contato. E o meu irmão tinha se apaixonado pelo esporte, que era o rugby, né? E daí ele falava, não, vamos, nem que você só vá me acompanhar. E daí eu falei, não, tá bom, então eu vou, mas eu não quero isso para mim, né? Não é a minha pretensão de vida exclusiva. Mas a partir daí a gente foi indo todos os treinos, acompanhando os meninos, vendo que existia mais, que a gente podia mais, né? Daí meu irmão começou a dirigir e era uma luta chegar aos treinos. Nas primeiras vezes, os 2 primeiros anos foi muito difícil ir para os treinos mesmo, porque a gente não pegava ônibus, não saía muito de casa, então foi complicado, a adaptação para ir treinar foi assim, a evolução que a gente teve em autonomia foi muito boa, porque a gente queria cada vez mais ir treinar, então tinha que ir sozinho, se evoluir mesmo daquilo que a gente estava. E a gente começou a gostar bastante, então buscava, tá, todos os treinos. E eu me apaixonei, né? Hoje eu vou assim pelo amor que eu tenho pelo esporte, porque é cativante demais. É verdade, Tininha. Todo mundo que a gente tem conversado, assim, tem alguma coisa que é inexplicável pelo rugby, né? Porque a gente acaba tendo que se sacrificar muito para poder continuar, para poder treinar
esse amor assim nos faz continuar. E Amanda, conta para você falou que teve um acidente em 2015, ficou 2 anos focada só na reabilitação. E aí, como é que foi esse processo da reabilitação? Como é que você conheceu o rugby? Como que você resolveu procurar um time para praticar o rugby? Como é que foi essa história? Então, após o meu acidente, eu fiquei olha, um mês internada na UTI, né? E após um mês, eu fui pro SARA fazer reabilitação no SARA. E nos primeiros dias que eu fui, já me apresentaram o rugby, o Rodrigo, né? Professor de educação física lá do SARA. Eu não tocava cadeira, eu era bem independente dos meus pais, né? E comecei a treinar lá no SARA. Era em cadeira de basquete, não tinha o preparo, né? Daí eu fui atrás de um time, eu conheci o time do Lobos. E fui pro primeiro treino lá, sentei numa cadeira, eu fiquei um pouco assustada, né? E a gente começou a treinar. Aí meus pais foram comigo nesse primeiro dia. E aí começou as pancadas, né? E ao final do treino, eu sempre falo isso, que minha mãe falou, não, vamos embora, que você vai fazer balé. E eu falei, não, eu amei, eu quero ficar aqui, eu quero continuar. E tô aí desde então. Isso foi em 2016, mais ou menos, Amanda? Isso, 2016. Ah, e aí, Tininha, conta pra gente como é que foi participar do seu primeiro campeonato. Então, participar do primeiro campeonato foi muito diferente, né? Porque a gente treina com o seu time, você já está acostumado a chegar lá, você não sabe a dimensão do que vai ser, né? Você chega lá, é tudo diferente, você tem o regramento, né? Tem que jogar a tal hora e fica muito cansado. Era tudo muito novo pra gente, mas eu gostei muito. Eu gostei bastante da dinâmica de jogar com outras pessoas, né? É muito bom. A gente acaba se viciando, assim, tanto em jogar em quadra, treinamento, quanto competir também. E qual foi o primeiro campeonato que você participou, Tininha? Zé, pra eu te falar a verdade, eu não me lembro, Zé. Mas foi fora do Paraná, você teve que viajar, ou foi em Curitiba mesmo? Ah, foi no litoral, né? Ah, foi No aqui em litoral, Curitiba. foi em Curitiba? Isso. Tininha, você viajava muito antes do rugby em cadeira de rodas? Como é que era a sua vida em questão de viagem antes do rugby? Não, Zé, eu não saía de casa. Não Era. saía de... Não, a gente não saía. A gente não andava de ônibus. As únicas vezes que a gente tinha que sair, porque eu moro perto do colégio onde eu estudava. Eu moro a uma quadra do colégio. Então, aonde eu ia era do colégio para casa e da casa para o colégio. Quando eu precisava ir, eventualmente, numa consulta, né, que a gente sempre fez acompanhamento por conta da doença, a gente pedia pro meu tio para nos levar de carro, e daí ele levava e trazia. Então era isso, a minha vida era mais ou menos essa. Nunca saía de casa. E aí, com o rugby, você teve a oportunidade de viajar para vários lugares, né, Tininha? Isso, tanto que as primeiras vezes eu quase matava minha mãe do coração, né? Porque a gente nunca tinha saído e as primeiras viagens é, eram sem ela, né? Daí ela ficava apreensiva com o coração na mão. Quando a gente voltava, ela estava desesperada, esperando a gente para saber se tinha corrido tudo bem, como é que estava, se não estava machucado, porque não era uma rotina, assim, não era acostumado a sair de casa.
Ah, legal, mas hoje já é uma coisa bem normal aí para vocês, né, Tininha? Ah, é, acaba se tornando, né, Zé? Mas ela ainda fica preocupada, querendo saber se tá bem. Mas agora já é bem mais tranquilo, porque ela sabe que lá tem uma equipe sempre preparada, né, para atender a gente. E às vezes eu consigo levar a Thalia, então daí ela fica bem mais tranquila agora. Aham, legal. E aí, Amanda, conta pra gente aí também qual foi o primeiro campeonato que você participou, se foi em Brasília, como é que foi essa primeira experiência assim numa competição? Meu primeiro campeonato foi aqui em Brasília, em um aberto. Foi bem assustador e desafiador. Eu não sabia muito do rugby ainda, eu tinha meses de ir. E eu parecia um cego em tiroteio. Mas eu sempre fui muito incentivada por outros atletas, né? Pelo meu técnico, pelos meus pais e pelos meus amigos. Então, a gente. Ai, Tranquilo. Ô, Amanda, conta pra gente como é que foi a primeira viagem assim para um campeonato fora, porque aqui em Brasília você está muito presente com a sua mãe, né? Com a Dalgisa. E aí, como é que foi essa primeira viagem para participar de um campeonato fora de Brasília? eu fui para Bebedouro, lá em São Paulo. Eu achei ótimo, né? Que eu conheci mais gente. A partir desse campeonato, eu comecei a tocar cadeira, porque vocês brigavam comigo quando me viam minha mãe me empurrando, né? E foi a partir desse campeonato, na verdade, que eu comecei a ganhar mais independência. Eu via as outras pessoas fazendo coisas que eu não fazia e falava: ah, se essa pessoa consegue fazer, eu vou tentar, porque provavelmente eu também consiga fazer com esforço, né? Aham. E eu acho que é bem isso, né? Essa troca que vocês hoje já relataram assim, de experiência, de ver que os outros podiam fazer, acaba ajudando bastante assim, na nossa dependência. Muito. Como eu falei no começo, o rugby ele é um esporte misto, né? Mas tem poucas mulheres. Como que é para você, Tininha? Tá num esporte majoritariamente masculino. Você acha que tem alguma diferença de tratamento em relação a você? Como é que é você ser a única mulher do time aí em Curitiba? Então, Zé, eu acho que quando eu entrei, eu era muito envergonhada, então eu me sentia um pouco pressionada, assim, de estar num time que a ampla maioria é menino, né? Então eu ficava um pouco meio acuada, assim. Mas com o passar do tempo e você buscando ser melhor, assim, na posição que você tá, e buscando melhorar, assim, acaba que você começa a fazer tanto parte daquilo que você não se vê diferente. Você claro, vai ter que ter algum tratamento diferenciado, mas, no entanto, você é parte daquilo como se não fosse uma menina no meio de um monte de menino, assim, sabe? Eu me sinto muito assim, me sinto numa família mesmo. Então, eu já não sinto mais essa pressão de ter só meninos. Eu considero eles como minha família. Então, numa família você não vê esse tipo de diferença, assim. Mas é claro que vai ter que ter alguma, algumas coisas que vão ter que ser, eles vão ter que ponderar, né? Por ter uma menina ali. Quando vai precisar fazer xixi, você tem que virar na viagem. Se você está indo de van, eles pedem, né, pra gente virar. Mas é mais nesse sentido, assim, Zé. No jogo, nenhuma, né? Porque você tem uma grade chata pra caramba. Então, todo mundo fala, mas eu acho que eu preciso melhorar muito
para ficar num nível para incomodar vocês, viu? Nossa, mas você já incomoda muito. E Amanda, como é que foi para você essa inserção? Também num lugar que é majoritariamente masculino. Sua mãe querendo, não, isso aqui é muito bruto para você, vamos fazer balé. Como é que foi para você essa inserção e essa trajetória aí no rugby, Amanda? Então, pra mim foi indiferente. É, Eu sempre tive muito contato com homens. Eu tenho um irmão homem, primos homens, então eu sempre estou inserida em um ambiente mais com mais homens, né? Então, pra mim sempre foi tranquilo. A maioria sempre me respeitou. É tranquilo. Uhum. É, E Tininha, você teve a oportunidade de jogar uma competição só com mulheres lá em Paris, né? Como é que foi para você participar dessa competição? Como é que foi esse convite? O que que você achou dessa competição? Então, a gente tinha ido com o time para Colômbia, né? E lá tinha um time que estava representando a França, né? E a gente acabou fazendo amizade com alguns integrantes do time. E no ano seguinte, quando foi no início do ano, o técnico que estava acompanhando esse time, que estava na Colômbia, nesse campeonato que a gente participou, ele me mandou mensagem, né, no Facebook, falando que teria um campeonato na França, que seria um campeonato só de meninas, e se eu tinha interesse em ir. Eu respondi para ele que eu até teria interesse, mas teria que falar com o meu técnico para ver se tinha como viabilizar essa viagem, né? Que eu teria que bancar essa viagem. Daí eu conversei com o Carlos e com o Marcelo e eles falaram que era uma oportunidade muito bacana, só que coincidiria com um campeonato aqui do Brasil. Daí que eu teria que escolher, né? Mas eles achavam muito bacana, não se importariam se eu faltasse aqui. E daí eu falei, não, eu tinha interesse em ir, né? Mas era um pouquinho pesado a passagem. Daí o Carlos acabou viabilizando a minha passagem. Eu podia levar um acompanhante, que daí é minha irmã. E foi uma experiência totalmente diferente da que eu tinha aqui no Brasil. Para começar a viagem foi muito engraçada, porque a gente não falava nada, nem inglês, nem francês, para eles entenderem. A gente, tanto na viagem em si, quando chegou lá, era bem complicado. Chegando lá, acabou quebrando a minha cadeira, né, do passeio. Então, foi um complicador também, que daí eu tive que me cuidar para não quebrar de vez até eu voltar para o Brasil. Mas em relação ao campeonato, foi muito divertido, assim. Hoje eu vejo que foi uma experiência muito bacana, porque eu nunca tinha jogado num time só feminino, né? Já tinha treinado aqui, mas jogado a valer, não. E lá eu entrei num time americano, né? Eles me colocaram num time americano e a gente tentava se entender. Elas falavam comigo, fazendo mímica, tentando fazer eu entender o que nós teríamos que fazer em quadra. Acabou que foi pelo instinto mesmo, porque não tinha muito o que fazer, era difícil a compreensão uma da outra, mas foram jogos bem bacanas, assim, deu para trazer um aprendizado bem legal, totalmente diferente daqui, porque eu não sou uma carregadora de bola aqui no Brasil, e lá eu carreguei bola várias vezes, tive que ser a pessoa que faz o gol,
E aqui eu não tenho esse costume. E... Mas foi muito assim gratificante e eu trouxe muito aprendizado de lá, porque foi uma experiência totalmente nova, assim. Ah, legal o seu relato. E aí, continuando nesse tema, Amanda, e você que está no rugby há 4 anos, mais ou menos, você já parou para pensar assim, o que que podia ser feito para a gente conseguir engajar mais mulheres no rugby em cadeira de rodas? Eu creio que deveria haver uma maior divulgação, né, e incentivo nessa área, para mostrar também para as outras pessoas que, mesmo o esporte sendo bruto, porque muitas têm medo, né, de jogar com homens, é, eu acho que é 90% tático e 10% bruto. E, e também ver os ganhos que as pessoas têm com o esporte, a independência, a força que a gente adquire, né, com os treinamentos, sanidade mental também. Então, creio que deveria haver uma divulgação e um incentivo maior. Até talvez a criação de um time, de uma seleção feminina, para Ah, as outras, né, que têm esse medo de jogar com homens, ver que, como é que eu digo, que a gente não perde nossa feminilidade, a gente não é menos capaz que os homens. E é isso. aham. E você, Tininha, você pensa em alguma coisa a mais que podia fazer para engajar as mulheres no rugby em cadeira de rodas? Pois é, Zé, eu acho que a divulgação, igual a Amanda falou, ajuda muito, porque tem pessoa que não sabe que existe. Quando a gente sai, assim, vai dar palestra, a maioria das pessoas não conhece, é um esporte totalmente, assim, novo para eles. Então, eu acho que essa divulgação ajuda muito, e mas eu acho que as pessoas também têm que se permitir, porque às vezes você não dá o tempo necessário para o esporte te cativar. Às vezes o medo impede a pessoa de ver que aquilo pode mudar a vida dela da água para o vinho. Eu acho que isso também conta muito, Zé. Aham, eu acho que é o problema do esporte paralímpico, né? Que a visibilidade é pouca. No basquete também, criaram o basquete feminino em cadeira de rodas também, só que acaba que não tem muitas mulheres praticando. E o basquete cadeira de rodas, se eu não me engano, o feminino deve ter 5 ou 6 times no Brasil. E, na, e no, aqui no Brasil é permitido no masculino você jogar com 2 mulheres também, para promover aí um engajamento melhor delas e um treino melhor, assim, porque acaba que tem pouco time feminino, para elas poderem aumentar o nível, né? Mas no basquete, cadeira de rodas já tem 2 modalidades, o masculino e o feminino. E o rugby, em cadeira de rodas, ele está começando a trazer essa discussão, né? De tentar fazer equipes femininas, de tentar fazer seleções femininas. Aí teve essas experiências aí igual que a Tininha foi em Paris. Aqui em Brasília, no ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um aberto de Brasília e chamar o Hospital Sara, que escolheu por jogar com um time masculino e um feminino. E a gente, inclusive, gravou um podcast com o Rodrigo, que é o professor lá do Sara, e ele falou que a partir do momento que ele resolveu criar um treino só de rugby feminino lá no Sara, ele percebeu que o engajamento das mulheres foi muito maior do que quando era misto, né? Então, eu acho que de repente é uma discussão para a gente estar fazendo. E aí eu queria saber a opinião de vocês, começando aí pela Amanda, sobre essa proposta aí de tentar fazer uma modalidade só feminina no rugby. O que que você acha dessa proposta? Se é viável, se precisa de um tempo ainda para amadurecer? O que que você pensa sobre isso, Amanda?
Ah, eu acho que já passou da hora de, de criar essa seleção, porque eu acho que as outras mulheres cadeirantes, né, que querem jogar ou que querem conhecer o esporte, a partir do momento que elas veem os homens dentro de quadro, elas não nem se permitem participar. Creio que se elas vissem só mulheres jogando, acho que teria uma coragem maior delas, né, e com isso traria mais atletas para o esporte. E você, Tina, com a sua experiência lá que você teve em Paris, o que é que você acha aí sobre esse tema? Eu acho que seria muito positivo, né, para o Brasil ter uma equipe feminina para representar para esses eventos assim. Tenho, eu acho que a gente tem grandes chances de participar desses campeonatos igual que eu fui e trazer prêmios para o Brasil, trazer essa visibilidade positiva que as mulheres também, né, são boas aqui. E acho que também essa traria as mulheres participariam mais, vendo que tentando se espelhar, né, nessas mulheres que já estão treinando e juntas, talvez diminuiria o medo delas de praticar o rugby sendo só com meninas, né? Não, não recebendo as pancadas dos meninos, talvez elas se encorajem mais e queiram participar mais. Eu acho que é bem isso. E o Luiz Cláudio, né, o presidente da BRC, ele teve presente aqui nesse Aberto de Brasília e viu esse time feminino do Saras. E aí ele está trazendo essa proposta de tentar formar uma seleção feminina no Brasil. E aí fica aí o nosso, o nosso apoio para o Luiz e que ele faça isso, que o Brasil seja vanguarda nisso, porque o quanto antes a gente conseguir criar uma seleção feminina, quando realmente tiver, que é o caminho natural é que em algum tempo exista o rugby masculino e o rugby feminino. E quando tiver essa separação, que o Brasil já tem uma equipe muito forte, feminina, né, que desde cedo já começa a treinar junto, porque acaba que a função de vocês vai ser um pouco diferente do que é no time, numa seleção feminina, por exemplo, né? Igual você contou pra gente aí, Tininha, que lá você teve que aprender a carregar a bola e aqui no seu time você não carrega a bola. Então é bem isso. Se a BRC ela se toma essa iniciativa e começa a fazer antes, quando o mundo todo tiver, a gente vai ser referência no rugby feminino. Tomara, né? É, Tomara. Gente, e aí partindo para o final do nosso podcast, tem uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados, que é relacionada ao rugby, né? Então, começando por você, Amanda, que ficou cadeirante por causa de um acidente. E aí eu queria que você contasse para a gente. Você já falou bastante, mas para finalizar e para deixar ressaltada a importância do esporte, assim, o que que o rugby mudou e o que que o rugby representa na sua vida hoje, Amanda? então, foi amor à primeira vista, né? O rugby. É, o esporte mudou totalmente minha qualidade de vida. Eu me tornei uma pessoa independente. É, creio que uma pessoa mais corajosa também, com mais força, com mais vontade de viver, né? Pós-lesão. E o rugby só agregou na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas que eu quero levar para o resto da vida. E oportunidades também que apareceram após o esporte. E é isso. Eu amo muito. Foi picada pelo mosquitinho do rugby também. Fui. E você, Tininha, conta pra gente aí o que que o rugby mudou e o que que ele representa na sua vida hoje. Então, Zé, antes de conhecer o rugby, eu não tinha perspectiva, né? Perspectiva para o futuro, assim. Eu achava que aonde eu tinha chegado já era suficiente
para eu ter felicidade, assim. Após o rugby, eu comecei a ver que eu podia mais e, claro, não ia ser fácil, mas eu podia ter um futuro muito melhor do que eu podia imaginar. Eu tirei a carteira, né? Não dirijo lá muito, nem muito bem, mas eu tirei a carteira de habilitação. Eu fui para faculdade, estou fazendo faculdade quase terminando. Eu estou trabalhando. Então eu tive uma vida. O rugby ele proporcionou, assim, tanto eu quanto meu irmão, a ter a esperança, assim, no futuro é igual a todo mundo. Claro que vai ter lutas e percalços, mas a gente está em pé de igualdade com qualquer um. E, e o rugby é minha paixão, né? Hoje em dia, a minha vida se tornou um turbilhão de coisas, assim, que não daria tempo mais para treinar, né? Mas eu faço de tudo, o esforço que for para conseguir estar em todos os treinos, mesmo que eu não consiga pegar o treino todo, eu vou, uma hora que for, eu tenho que estar lá, porque aquilo recarrega minhas baterias, para eu conseguir enfrentar a próxima semana e a próxima semana ainda treinar, que assim eu consigo ter essa força, parece. É como se eu precisasse daquilo, como se fosse uma droga, Zé. Mas uma droga do bem, assim. E acaba que as duas, né, envolveram muito a família também junto com o rugby. A Amanda com a mãe, com a cuidadora também, que vai bastante no treino, virou amiga de todo mundo. A sua irmã, né, Tininho, o seu irmão, que também fazem parte do rugby, então acabou que é uma coisa da família também, né? É, é verdade. Pois é, minha Gente, família, pode falar, Tininho. minha família virou, assim, uma incentivadora do rugby em todos os lugares também. E o que eu A sempre sua falo, irmã, minha mãe adotou todo mundo também. a sua mãe é referência aí pra gente no time também. É bem isso, assim, o rugby ele é muito mais do que só o esporte, né? E, gente, eu queria que vocês dessem agora as suas considerações finais. Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês por estar gravando esse podcast e que essa conversa aqui vá para as instâncias superiores e a gente consiga ter um processo aí de engajar mais mulheres no rugby, que eu acho bem importante, assim. Então, Amanda, aí dá suas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Zé. Então, pelo que discutimos, eu acho que vale deixar o recado, né, para as mulheres cadeirantes que buscam um esporte, um passatempo, o que for, para dar uma chance para o rugby, dar uma oportunidade. E não ficar meio apreensiva, assim, por ser um esporte majoritariamente masculino, né? E creio, né, que essa seleção feminina também vai sair. E tô torcendo por isso. É isso aí. Tininha, agora com você, as suas considerações finais e também muito obrigado pela sua disponibilidade de estar gravando com a gente. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar com vocês e talvez alcançar alguma mulher aí que vai escutar, né, essa nossa conversa. Mas eu quero deixar aí que as mulheradas têm que participar mais e se permitir mesmo que qualquer esporte, eu acho que não só o rugby, como todos os esportes, eles têm que ser mais assim, mais vistos e que as pessoas se permitam, né, que o esporte é capaz de mudar vidas mesmo. Isso que eu sempre falo para as pessoas,
Se você se permitir, o esporte tem o poder de mudar a sua vida para melhor. É isso aí, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu!